Fala atleta, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso React. Nós vamos reagir à operação que nós tivemos aí, a nossa última operação, nosso último pregão, e entender, né, se nós seguimos o método, se nós estamos dentro do método, se nós estamos conseguindo aí ter resultado com esse método aqui e como que está sendo esses dias. Então, fica até o final que você vai ver aí como é que funcionou, como é que foi esse método. A gente tomou uma porrada no início, mas conseguimos sair positivos. Dá uma olhadinha só. Bom, nós iniciamos aqui o dia, basicamente, nós fizemos as marcações, né? Fizemos a nossa análise. Então a gente sempre faz a análise. Nós fizemos a análise certa, né? Tomar meu chazinho aqui. Fizemos a análise correta, nós analisamos lá o contexto, as notícias, nós entendemos as zonas de compra, né, de venda, entendemos o que o mercado podia fazer e aí o que a gente poderia fazer naquele momento ali. Então nós, aqui estou com uma configuração diferente, porque nesse dia aqui em específico eu tive uns problemas na configuração aqui, mas não é o que vem ao caso. Então aqui, basicamente, ó, foi a nossa primeira entrada aqui. Cadê? Aqui. Deixa eu só. Peraí que eu tava mostrando um negócio para vocês. Aqui, ó. Nós analisamos a estrutura, entendemos aqui esse primeiro ponto de entrada, né? O mercado abriu e aí nós começamos a nossa jornada aqui, fizemos nossa primeira entrada. A primeira entrada na técnica, né, no método, seria aqui nos 50% dessa estrutura inicial, que é na estrutura do preço. E aí o mercado caminhou. Vou colocar em velocidade 2 aqui. O mercado dele deu uma caminhadinha, foi lá no 100%, deu uma rejeitada. Aqui eu estava mostrando outras coisas para vocês, estava tentando ver o indicador dentro do TradingView também. Bom, o mercado pegou a gente aqui nesse momento, e aí olha só o que ele fez, vamos acompanhar aqui. Deixa eu acelerar aqui. Caminhou aqui, deu 3 pontos, ficou para cima dos 50%. E olha só, quando nós fizemos nossa entrada, deixa eu aumentar aqui. Vai lá, quero mostrar isso aqui pro pessoal. Aqui, quando nós fizemos nossa entrada, o alvo, né? O stop aqui, querendo ou não, ele ainda tá caro. Ele tá acima de 7,5 pontos. Então tá caro para nossa estratégia. Mas beleza, mantemos aqui porque não tá tão caro assim, tava tudo dentro da regra. E aí, ó, o alvo seria 7,5 pontos, que era mais ou menos aqui no ajuste, aqui em cima aqui. E aí eu subi o meu alvo para 18 pontos aqui, porque era o preço da estrutura onde ele tinha que liquidar. E no fim ele foi lá. Mas nós passamos aí um calor, passamos um apuro que talvez a gente não precisaria passar, né? Então olha só, o mercado foi, caminhou. Esse dia aqui nós temos operações aí de 30 minutos abertas. Ó, ele já teria pago aqui, já tinha dado 7 pontos, né? Então ele já teria pago a nossa primeira operação do dia. Ele foi até 10, 12 pontos, se eu não me engano. E voltou tudo depois. Ó, 8 pontos, 9. Deixa eu ver até onde ele foi aqui. Dá uma aceleradinha aqui para vocês. E aí ele veio aqui embaixo, voltou tudo e nós ficamos esperando, né? O que era a nossa decisão ali? Se ele fechasse abaixo dos 50%, nós sairíamos da posição já no lucro, mas ele não fechou. Eu falei, então peraí, tá tudo certo, vamos subir. O que é uma coisa que a gente não analisou, que eu não entendi no momento, que eu não atentei, é que ele não rompeu os 100% dessa estrutura aqui que ele fez. Então ele não rompeu esse 100% aqui. E como ele não rompeu esse 100%, ele não continuou, não deu continuidade na estrutura, por mais que ele fechou acima dos 50% aqui, ele ainda não tinha fechado aqui em cima. Então seria um caso, pô, por que não? Se tivesse com mais contratos aqui, já era uma parcial, porque 8 pontos no dólar é muita coisa já. Mas vamos lá, ele caminhou, tinha um ajuste ali na frente, 9, 10 pontos, e olha só, 12,
Ele chegou até aí 14 pontos. Ó, aqui. O que foi o máximo? 14 pontos. Ele rompeu o ajuste, eu falei, pô, quem fez 14 faz 18, né? Quem fez 14 faz 18. Só que não. O que aconteceu aqui? Ele voltou tudo. Tava numa estrutura maravilhosa, bonitinha aqui, ó. Vai subindo, 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 subindo. Ele veio em 14 pontos e me tirou. Aqui era parcial, aqui era subir o stop aqui já para sair com 10 pontos de gain, né? Já nessa posição aqui. Mas a gente deixou o stop aqui, ó. Só subi para menos 3 pontos e continuei caminhando aqui. E aí, olha só. Deixei o movimento acontecer. Porque, pô, ele poderia sair. Aí o que aconteceu aqui? Como ele rompeu aqui para cima, eu fiz uma entrada antecipada. Aqui foi meu erro. Aqui foi meu erro, ó. Eu aumentei a minha posição aqui achando que, pô, ele já fez 14 pontos e meio, ele vai fazer os 18 ali. Então eu aumentei aqui para poder pegar mais 3 pontos. Olha a ganância, eu ia pegar 180, um gain que nós não tivemos até agora dentro da estratégia aqui. Eu queria aumentar o meu gain ainda. Aí o que aconteceu? Ele pegou a minha ordem aqui e desceu. E aí ele fechou abaixo desse 50%. Só que como eu aumentei a minha mão, ele desceu e eu fiquei negativo, olha só. Eu aumentei a mão, aí ele desceu. E nós ficamos negativos, olha só. Pô, eu vi ele descendo assim, eu poderia já zerar, olha só o que aconteceu. Ficamos negativos. Ele não chegou a pegar o nosso stop, mas ele fechou para baixo dos 50%, se eu não me engano. E aí nós ficamos negativos. Na primeira operação que tinha dado já R$145. Aqui, ó, ela voltou, não fechou para baixo dos 50%, mas fechou para baixo do ajuste. Aqui era o momento de falar assim, cara, peraí, sai, tá errado, você errou e tá tudo bem. Não tem problema, né? Errou e vida que segue. Eu falei, não, vou segurar porque ele vai bater lá. Ele sempre liquida. Aí tem um pouquinho de prepotência, né? Pô, realmente, eu poderia já aqui, ó, ter feito uma parcial já desses contratos, né? Que eu entrei com uma a mais. Aí o que aconteceu aqui? Epa, pera. O que aconteceu aqui, ó? Ele desceu, foi muito, aí eu não aguentei. O que aconteceu? Ele fechou abaixo dos 50%, ó. Fechou aqui. E aí o que eu fiz? Eu zerei a posição porque, na verdade, aqui teve mais um erro. Eu não zerei a posição, eu inverti a mão. Porque ele rompeu e eu inverti a mão acreditando que ele viria aqui para baixo. Aqui já estava a cabeça da emoção. Aqui já não estava na razão mais. Porque a razão é a estrutura da compradora, que ainda é os 50% do dia, ainda está comprado. Mas como eu já errei aqui, ó, aumentando a mão e ficando no prejuízo, o que eu fiz? Falei, peraí, agora ele tá vendido, agora ele vai cair. O que a gente sempre faz, né? Na maioria das vezes aí o iniciante ele faz isso o tempo todo. Peraí, tá comprado? Não, agora virou, agora tá vendido. O mercado ele tá só respirando, tá só caminhando. Aqui tem uma VWAP, ó, que segurou o preço. E aí olha só o que aconteceu. Eu vendi daqui, diminuindo meu prejuízo, ó, na verdade aumentando meu prejuízo aqui, né? Olhando o indicador ali para ver o que ia acontecer, não aconteceu nada. Tava dizendo, você tá realmente errado. E aí eu mexendo meu stop aqui, mexendo meu stop. Veio na VWAP, o que aconteceu agora? Eu tava já aqui, ó, R$30 positivos. E aí veio na VWAP e subiu tudo. Aqui ele me estopou. Aí ele me estopou. Aqui ele me estopou. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Aqui, ó. Veio na VWAP aqui. Ele veio na VWAP aqui e aqui ele me estopou. Aqui tomamos uma pregada. Olha lá. Subiu direto e bau, me tirou. Ele tava só fazendo pullback aqui, ó, no 50% do dia. Desse movimento inicial. E aí ele me tirou. E o que aconteceu, né? Quando ele me tira,
nesse momento aí, quando ele me tira, eu falei, caraca, mas realmente a leitura é comprada, né? O indicador ali, ó, dando sinal de compra. Eu falei, cara, é uma compra aqui, né? Por que que eu tô vendido? E aí foi a decisão emocional. Por que que eu tô vendido? Nesse dia, o que que aconteceu? Eu tô fazendo um estudo do Forex. E nesse dia eu tinha perdido dinheiro no Forex, na conta real. Porque eu tô fazendo esse mesmo estudo aqui aplicando no Forex. Não achei ainda o time, né, a forma de acertar. Hoje, inclusive, eu fiz mais umas operações, 2 operações no Forex e também tomei prejuízo. Eu errei as 2 análises. E dentro dessa mesma análise, eu não achei ainda o time, né? Qual horário? Funciona, os pontos bate, mas eu não achei ainda o momento de entrar, o momento de sair, a forma como eu já conduzi aqui no dólar. E aí, olha só o que aconteceu. O mercado subiu. Ele veio aqui e me tirou dentro da estratégia. Ele tinha que vir aqui nos 50%, ele ainda está comprado, ele não rompeu, a VWAP segurou ele. E aí eu falei assim, cara, peraí, olha só. Já tô com um prejuízo gigante aqui, R$ 175, prejuízo maior que nós tivemos até agora. Porém, a minha análise está certa. Eu estava agindo no emocional. O que que eu fiz aqui? Eu fiz uma nova entrada. A critério de estudo. Deixa eu passar aqui para já achar ela. Aqui eu marquei e falei assim, quer saber? Eu vou fazer uma nova entrada aqui. Quando ele rompeu aqui, ó, as bandas, falei, esse mercado vai pagar lá o que eu queria que ele pagasse. Vai pagar lá em cima. E aí o que eu fiz? Fiz uma entrada no 50% desse candle aqui. Aonde está aqui, tá vendo? Entrei. Aí o que eu fiz? Entrei com 3 contratos. Por que 3 contratos? Porque se eu entro com um, ele teria que fazer 18 pontos para me recuperar. Então quando eu tiver um capital maior, aí sim eu consigo ter ali uma quantidade maior de contratos para operar, né? Mas se fosse dentro dos R$ 1.000 ainda, pô, seria um risco aqui que eu tomaria gigante, porque eu poderia ficar ali R$ 400 negativo, quase metade do meu capital e talvez quebrar a banca. Mas se eu tomasse esse stop aqui, já pararia 100%, né? E aí, olha só o que aconteceu. Meu stop tá aqui, não mexi nele, ficou 7 pontos, porque o mercado, ele fechou para cima, ele subiu aqui em cima, retraiu aqui tudo. Aí, ele fechou para cima dos 50% aqui, ele subiu para cima dos 50% e eu fiz a entrada. Olha só o que acontece. Deixei. Aí o que eu fiz? Coloquei o meu gain lá no gain do dia que eu tinha colocado. No primeiro gain do dia que eu tinha estabelecido. Deixei lá. E vamos ver o que acontece. O mercado ainda dá uma sambada lá embaixo. Quase tira a gente. Eu mexendo aqui no dia, na análise. Ó, olha isso aqui, ó. O mercado ainda vem e ainda dá uma sambada lá embaixo. Ó, quase tira a gente aqui. Mas ficou só pavio. Fiquei R$ 300 negativos aqui nesse momento. Então, dentro do caixa de R$ 1.000, a gente estava positivo em 1.130. Então, ele ainda não estouraria o caixa, né? Lá, R$ 310 foi meu 325, 355. Foi o meu maior prejuízo aqui. 360, 380 ele me tiraria e seria o meu prejuízo total, 30% do meu capital. Pô, não é legal isso, horrível. Mas eu já estava no risco da operação aqui. E esse que ainda não tinha fechado, então eu só trato essa operação, eu só saio dela quando o candle fecha. Ele não fechou, eu fico na operação. E aí, olha só o que aconteceu aí. O mercado fechou para cima dos 50%. Eu falei, opa, tamo no jogo, tamo no jogo. O negócio é meu. E olha o que aconteceu. Ele me pagou o meu 0 a 0 aqui, veio no 0 a 0. E aí ele subiu, continuou subindo, continuou subindo. Aí ele veio quebrando a estrutura. Ele veio aqui, deu uma sambadinha, com dificuldade de subir. Aí beleza, veio. Deixa eu mostrar para vocês aqui rápido para onde que ele foi. Aí, ó,
Saiu a primeira prévia da Petax. Quando sai a Petax, isso aqui, essa linha, né, ela vira um suporte. E esse suporte aqui, quando o preço está acima, tende a bater na Petax aqui e continuar subindo aí 6, 7 pontos. E era a distância que eu estava. Foi aí que eu tomei a decisão de continuar nessa operação aqui 6 pontos. Bom, o que aconteceu? O preço foi lá e me tirou com um gain. Ó, vai sair já aí. No próximo candle, ó, ele quebrou a estrutura, eu fiz uma próxima marcação, ele teria que vir aqui. E aqui nesse dia foi interessante, ó, o que aconteceu? Ele me tirou no gain e desceu tudo de novo. Eu não marquei aqui, mas no gráfico que eu acompanhei, ao longo do dia, ele me tirou no gain, desceu tudo, depois ele foi lá no 674 aqui de novo. Ele foi no 72, depois ele veio aqui no 74 e desceu tudo. Então, dentro da análise, tá certo. Saímos positivos. R$125. Olha só o aprendizado. Na primeira operação do dia, a primeira operação, ela pagou R$145. 14 pontos, com um contrato. Eu precisei assumir um risco de R$390, quase 50% do meu capital, para poder recuperar esse prejuízo. É o certo? Não. Tá errado? Demais. Então, pô, fez mais de 8 pontos, 10 pontos, é muita coisa no dólar. Fecha a primeira operação, eu tenho aprendido isso, né? Cara, fechou a primeira operação ali, se é um contrato só, então tem que fazer uma parcial. Porque, olha o que eu tive que fazer para poder voltar e sair lá no ponto que eu queria. Eu poderia deixar o mercado movimentar, andar, mas meu stop já não estava posicionado mais. Ele não era um stop para o dia, era um stop para aquela posição. Então, aprendizados aí do dia. Mais uma vez, né? Fiz uma entrada com ganância, porque eu já ia pegar 18 pontos, quis aumentar para poder pegar 18 com 2 contratos, né? Aumentar mais 3 pontos. Vale a pena esse risco? Então essa análise, né, é uma via que, uma linha muito tênue, é uma via que você tem que analisar, você vai, você não vai, e ali no meio tá passando um monte de coisa na sua cabeça, está emocionado, e eu estava já abalado com a perca do dia anterior, do anterior não, né, do mesmo dia, e estava pensando ali, pô, não vai dar certo, o que eu faço? E é as horas que você, às vezes, faz o all-in, que não compensa. Aqui, eu fiquei pensando, eu falei, será que eu fiz um all-in? Eu tinha tanta certeza mesmo que o mercado ia lá. Eu sei que nessa estratégia ele paga esses pontos aqui. Mas eu tinha tanta certeza assim, para arriscar 40% do capital, vale a pena arriscar 40% do capital? Nós vimos semana passada que eu não arrisquei 40% do capital e terminamos a semana positivo. Aqui, nós ficamos a semana o dia positivo. Então, a pergunta é, vale a pena? Faz sentido? Entende? Então, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, se fez sentido, se você está conseguindo fazer as análises suas, me conta aqui, você consegue fazer o seu diário de trade e avaliar suas entradas? Eu estou pensando em fazer essas entradas também no Forex aqui com vocês, para fazer a leitura, para avaliar, porque isso tem me ajudado demais. Né? Eu estou fazendo as entradas sozinhas aqui, estou vendo que cada vez que eu entro, eu faço uma leitura errada e entro errado. Então, não está fazendo sentido fazer sozinho isso. Eu acho que eu vou fazer ao vivo também no YouTube aqui, que o mercado abre 10h30, então estou achando que eu vou começar a operar às 10h30 ali dentro do Forex, tanto Nasdaq quanto, que é um índice que eu gosto, né, que tem muita volatilidade, quanto alguns outros papéis, como o ouro, por exemplo, que é um papel também que eu gosto de operar. Mas enfim, tamo junto, espero que você tenha gostado. Se você quer ver sobre Forex, sobre Nasdaq, sobre outras operações, me conta aqui se fizer sentido para você. Se você estiver gostando, me dá um feedback aqui, como é que está sendo o seu início. Você também tem iniciado da mesma forma que eu aqui? Tem sofrido também? Me conta. Tamo junto, é depois do fim e até a próxima.